para outras que começam a entrar também na área da pesquisa e da extensão. Então, esses anexos vão estar todos na página do MEC, ligados a esse ponto que a gente vai falar de termo de acordos e metas, para servir de referências para que outras instituições possam usar um modelo de gestão que está funcionando em uma outra instituição co-irmã. Volto a dizer, isso não significa que tem que ser igual, mas é uma referência para que possa se ter uma discussão interna sobre como cada uma das instituições vai apresentar o seu modelo de gestão. Então, a relação 1:20 e a outra questão que estávamos discutindo era a questão da eficiência da rede, e o Paulo colocou muito bem qual era a visão e o que é que tinha, o que é que esse conselho passava para o seu presidente, de algumas dificuldades de alcançarmos essas metas, considerando qual era a nossa clientela, o campo social que nós atuamos. O Paulo fez toda uma argumentação, colocando as dificuldades de trabalharmos com as classes trabalhadoras hoje, num nível de educação ainda não tão bom quanto aquele que nós gostaríamos que tivesse na escola, a questão de se trabalhar com proeja, a questão de algumas escolas agrotécnicas, antigas agrotécnicas, os campos agrícolas, que trabalham com pessoas vindo, inclusive, de todos esses assentamentos agrícolas, do filho de pequenos agricultores familiares. Então, essas questões, elas impactam naqueles resultados e naqueles indicadores. E vimos aqui agora na discussão e na palestra feita aqui pelo Adriano e pela Liliane, né, da CGU, que nós podemos dar uma rediscutida nos indicadores, né, para que, com esses indicadores mais reais, a gente possa dar melhores respostas. E, com isso, se trabalhou com o ministro a questão de se alcançar os 90% de eficiência, não na questão de matrículas, mas na questão de manutenção de alunos em relação àqueles alunos que entram, porque a gente pode, também é um exemplo que a gente pode depois passar para vocês, na medida que você tenha uma evasão de alunos, como você considerar um retorno desses alunos, se não para a mesma série, mas para outros programas e atividades do Instituto, né? E uma das coisas, e aí ficaria em 90% para o ano de 2016, com um incremento até 2013 de 80%, né? Chegando a 80% foi 2013? Chegou a fechar o percentual, não. Eu acho, então, o Paulo coloca... depois eu vejo aí e acerto lá com o ministro, de acordo com o que vocês entenderam, né? Eu tinha entendido que em 2013 tinha uma meta intermediária. Se não foi isso, a gente se acerta com ele. Tá bom. Então, o Paulo depois me coloca essas questões que vocês discutiram aqui para a gente levar para o ministro. Fechando este ponto, teremos a possibilidade de fazermos aí sim o planejamento para frente, e aí o planejamento até o 2011, porque a gente ainda pega parte daquilo que vai ser orçamentário para 2011, tanto da questão orçamentária como da questão de concurso. Então, preciso desses números para saber a quantidade de alunos previstos para cada instituição e, a partir daí, nós fazermos essa distribuição. Ao final, a gente abre o espaço para quem tenha dúvida sobre essa primeira fala, que é sobre o termo de metas, e aí o próprio Paulo, que participou, e o próprio conselho, que está aqui presente, que conhece, pode até ter informações mais recentes do que vocês conversaram, e há outras que precisam ir para o ministro apenas para que ele tenha conhecimento, porque não tem mais discussão, o que foi discutido lá já está acertado, e agora é fazermos o termo formal, cada reitor assinar esse termo, né, trazendo no seu anexo, unidade por unidade, como é que essas unidades irão funcionar. Vamos colocar isto no CIMEC, tá, para ser uma questão de cada um preencher dentro do CIMEC o termo de metas, que facilita muito, né, e aí também fica visível e passível de controle social. O segundo ponto que eu coloquei foi sobre eleições. Então, saiu, né, o decreto das eleições, e vocês já tiveram conhecimento. No decreto das eleições, o que tem de novidade é aquilo que também acertamos aqui no Conselho, por maioria, não foi consenso, mas foi por maioria, não é? De que nós tivéssemos essas eleições casadas no futuro. Então, as eleições no futuro serão casadas, ou seja, no momento da eleição de reitor, todas as outras unidades farão eleições naquele mesmo momento.
E depois saiu, também já estava colocado no decreto, a portaria que coloca as datas para as eleições se realizarem. Por que aquela portaria só contempla aquele conjunto de unidades? Foram as primeiras unidades que tinham os seus reitores, né, com mandatos que estão sendo encerrados agora durante esse período. Dentro da portaria colocamos aquele espaço, e aí houve uma negociação informal, né, com alguns colegas do sindicato, para que o pessoal, quando visse o decreto, levasse para a base que isso não é golpe de ninguém, isso é uma forma de a gente estruturar as eleições de forma que não haja prejuízo para cada uma das unidades. Então, se prorrogou os mandatos daqueles dirigentes que estavam com mandatos se vencendo por um período pequeno, mas um período compatível com o possível de realização da eleição. Como estávamos no final do ano, mas algumas instituições já tinham começado o seu processo, então respeitamos todo esse processo. Aquelas instituições que estão andando no processo eleitoral poderão fazer seus processos, muitas delas vão fazer ainda agora nesse primeiro semestre, e aquelas que estavam um pouquinho mais atrasadas, na portaria permite não contabilizar o tempo que exige o decreto de 90 dias, que é o tempo do recesso escolar. Então, sair do tempo do recesso escolar, algumas instituições que se atrasaram um pouco nessa discussão, mesmo sabendo que deveria já fazer as eleições, elas poderão não contabilizar, mas já começar o processo agora. Criação das eleições, mesmo aquelas que não conseguirem fechar a eleição até 30 de dezembro, elas podem fazer, e até aconselhável, se a eleição, pelo cronograma, vai cair para reitor muito à frente, é preferível que se coloque um pouquinho, porque não pode fazer eleição por aluno. Vamos pensar aqui que também os alunos vão ter que estar presentes na escola, não dá para se fazer, isso já foi prática algumas vezes, né, não de vocês, mas de pessoas que já passaram por esses momentos, de buscar uma eleição lá no final de 18 de dezembro, com os alunos já fora, muitos alunos já aprovados, e isso era muito ruim. Então, vamos respeitar o processo democrático e, dentro da cultura e do espírito de cada instituição, nesse prazo, para este primeiro grupo, a gente fazer as eleições. O que é que vai sair agora? Uma nova portaria que sairá até o final de novembro, em que nós vamos colocar quais são as instituições que deverão fazer as eleições também no primeiro semestre. São aqueles que estão encerrando seus mandatos no primeiro semestre. E depois uma outra, colocando aqueles que encerram o mandato no semestre seguinte de 2010. Então, com isso, nós vamos dar uma fechada nessas portarias. Nessa que vai sair de 2010, já sairá com os momentos de eleição de todos os... A última portaria, vamos fazer 3. Uma para o primeiro semestre, outra para o segundo semestre e à frente. Quer dizer, já dizendo em que ano cada um dos mandatos vão terminar e como serão essas eleições. Inclusive, garantindo, aí já o que é garantia do decreto, que nas instituições que não tenham 5 anos ainda de funcionamento, a gente continua com esse processo. Pode ter eleição, mas é uma eleição que não é formal, é informal, porque é prerrogativa do reitor fazer essas indicações. Então, quanto a isso, é o que eu posso falar sobre eleições, e, de novo, quando nós abrirmos aí para discussões, nós ficamos aqui à disposição de vocês. Também com a discussão e o fechamento do acordo de termo de metas e compromissos, nós já vamos poder trabalhar a liberação de CDs e FGs. Nessa questão de CDs, FGs e concurso, há uma diferença entre o que nós propusemos, e aí o próprio governo propôs, e o que está acontecendo na prática. Isso se deve ao problema financeiro que passamos durante esse ano que passou. Qual é o desenho que nós vamos querer rearticular com o planejamento? Isso aqui é um compromisso que a gente vai trazer para desenhar junto com vocês e levar o planejamento. No caso, liberações de CDs e FGs, elas estão no MEC, e sempre a gente consulta o planejamento, porque tem impacto financeiro. E aí, não teríamos nem essa obrigação, mas a gente faz essa consulta, porque depois pode ter problema de folha, e isso somos governo de qualquer forma, e, por sermos governo, a gente tem que estar trabalhando na mesma direção. Então, qual é o compromisso que a gente tem hoje aqui com vocês? Vai levar o pedido da liberação, vamos complementar as FGs e os quadros daqueles campos que estão funcionando desde a primeira fase, vamos reforçar os que já estão funcionando da segunda fase, e vamos fazer as primeiras liberações
para aqueles campos que estão sendo inaugurados. Depois eu vou mostrar aí a lista do que está previsto, para ver se vocês confirmam comigo, ou aqueles que estão fora desse prazo, ou que estão antecipando-se a esse prazo. Então, aqueles que estão inaugurados, vamos mandar, da mesma forma que mandamos para os primeiros campos inaugurados, da primeira e da segunda fase, um conjunto de CDs e FGs para o funcionamento do campus.